Irmão, nós estamos trabalhando uma série de lições. Nós não temos feito a impressão, né, dessas lições, mas se algum irmão desejar, né, ter essas lições, eu posso imprimir para os irmãos depois e passar para vocês. Estamos na hoje, lição número 3, né? E na lição número 3, nós vamos falar sobre um gigante chamado sentimento de culpa. Um gigante chamado sentimento de culpa. A série é Gigantes da Alma e Gigante da Culpa, ou um gigante chamado sentimento de culpa, é o nosso tema dessa meditação nessa manhã. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 em diante. Gênesis capítulo 3, versículo 8 em diante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. Aqui começa toda a história da humanidade
de culpa e sentimento de culpa por causa do pecado. Não é tão simples, irmãos, falar sobre esse gigante da alma chamado sentimento de culpa. Porque para tratar desse assunto, você precisa tratar ele de modo completo, de modo total. Você precisa falar, precisa entender sobre culpa real, ou culpa verdadeira e culpa falsa. Você precisa tratar sobre sentimento de culpa bom, sentimento de culpa mal. E ainda precisa entender que há casos que a pessoa tem culpa e não esboça nenhum tipo de sentimento de culpa. É o caso dos psicopatas, dos sociopatas e outros tipos por aí. E também há pessoas que têm sentimentos de culpa sem ter tido culpa, de fato, de algumas coisas. Ou que ora for imposta pela cultura, por um pai, por uma sociedade, por uma religião, às vezes até em nome da palavra de Deus. A pessoa pode usar textos bíblicos fora do contexto, estabelecer algumas normas, e depois a pessoa ficar presa a essas coisas. É possível. Os irmãos acreditam nisso? Que é possível? É possível. Há um texto, por exemplo, lá em Deuteronômio 25, perdão, 22, Deuteronômio 22, verso 5. Diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Esse texto foi usado durante muito tempo por muitas denominações, algumas ainda permanecem usando esse princípio, mesmo fora do contexto, que aqui é de uma caminhada pelo deserto, de algumas regras claras sobre higiene pessoal, alguns problemas aos dias das mulheres e especificamente de peças íntimas, dizendo aqui especificamente de peças íntimas, porque naquela época era comum todo mundo usar um tipo de vestido, era um pano, que era passado sobre o seu corpo, quando não tinha uma confecção, cobria-se com um lençol, um tipo de pano assim, que mais característico de um vestido que era comum a homens e mulheres. Mas de alguns tempos para cá, ou de um tempo para cá, alguns já chegaram à conclusão de que foi equivocado aquela interpretação de proibir, por exemplo, que a mulher usasse calça, ou bermuda, porque isso não era necessariamente característico entre roupa feminina e roupa masculina. Mas aí já tinha feito um estrago, na vida de muita gente. Não é verdade? Quantas pessoas foram de igreja? Quantas pessoas foram excluídas? Quantas pessoas foram condenadas? Quantas pessoas sofreram perseguição? Sofreram humilhação pública, ser trazida à frente de uma igreja, muitas vezes, para serem humilhadas publicamente, porque usaram
uma roupa que a igreja havia dito que era pecado, sem ter um embasamento bíblico correto para isso. Então é possível, que as pessoas tenham sido culpadas de uma coisa que elas não tinham culpa alguma e terem convivido anos com esse tipo de sentimento de culpa em seus corações, em suas vidas, e muitos não recuperaram. Há muitas pessoas fora do Evangelho até hoje, carregando um sentimento de culpa, de uma culpa que não existe. Assim como há muita gente que não esboça nenhum sentimento por nenhum dos pecados cometidos por ele. A gente precisa de entender melhor isso quando eu falo de culpa real, culpa verdadeira, culpa falsa, porque a culpa é um princípio estabelecido, desde que quando o pecado tenha sido a marca, do ser humano, a marca registrada do ser humano, de rebelião, de transgressão, de desobediência à palavra de Deus. A gente precisa entender como é que essa culpa foi tratada por Deus. E não vamos nem invocar aqui o Velho Testamento, todos aqueles rituais de sacrifícios pela culpa, todos aqueles sacrifícios que eram feitos no passado, o livro de Levíticos, nós já estudamos aqui, com o nosso irmão Max, de maneira muito boa, profunda, essa questão aí sobre as leis, os rituais no Velho Testamento, mas apontando nós principalmente para o sacrifício expiatório, quando a culpa é perdoada, justificada em Cristo Jesus, e encontramos liberdade do peso dessa culpa. E aqui depois nós vamos ver aqui na caminhada aqui do nosso estudo, irmãos, que há talvez divergência de algum pensamento teológico. Há divergência inclusive entre os psicólogos sobre se o sentimento de culpa é bom, se o sentimento de culpa é ruim, para as pessoas. E a divergência também, do ponto de vista teológico, é se uma pessoa que já teve a sua culpa cancelada pelo sacrifício de Cristo, se é correto que ela ainda tenha sentimentos de culpa quando ela comete algum tipo de pecado. Vamos tentar avançar nesse conceito aqui. Mas a verdade é, irmãos, que esses sentimentos de culpa, ou ao tratar dessas questões, nós precisamos de entender que o sentimento de culpa pode ser prejudicial, quando lidarmos com pessoas que vão tentar nos escravizar por causa do sentimento de culpa, vão tentar levar vantagem em cima de nós, nos tornando sensíveis a determinados padrões de comportamento e de atitudes, de incutir em nós um sentimento de culpa com o propósito de nos manipular. Por outro lado, temos que sempre tomar o cuidado de não mascararmos o sentimento de culpa verdadeiro. Eu sou da opinião de que há um sentimento de culpa verdadeiro. Não advogo da ideia de que não haja sentimentos de culpa. Depois nós vamos falar um pouco mais adiante, quando Paulo fala sobre o arrependimento, lá em 2 Coríntios 7. Vamos ver aqui, no primeiro texto que nós lemos, que com o pecado do primeiro casal, a primeira decisão do ser humano, sobre a face da terra foi uma decisão que veio trazer culpa, naquela expectativa de liberdade, naquela expectativa de satisfazer o desejo, de conhecer o bem e o mal,
o homem trouxe consigo frustração, dor, tristeza e o principal, morte, separação entre o homem e Deus. Aconteceu com o primeiro casal e continua acontecendo com a humanidade, numa tentativa de banalização do pecado, a ponto de não se avaliar os custos e as consequências do mesmo. Fato é que não podemos superestimar, o sentimento de culpa, o lugar e a importância dessa culpa no nosso processo de vida, de relacionamento com Deus, mas também não podemos subestimá-los. Porque, na verdade, na tentativa de subestimar a importância, o valor da culpa e as suas consequências, o primeiro casal, assim como toda a humanidade de modo geral, não está preparado ou não estão preparados para enfrentar o problema da culpa. Vamos ver algumas definições, irmãos. Em psicologia, a noção de culpa refere-se ao sentimento que a pessoa experimenta de ter violado algum princípio ético, moral ou religioso. Em psicanálise, a culpa é um sentimento. Eles tratam a culpa apenas como um sentimento. Por isso, nós a chamamos de sentimento de culpa. E esse sentimento vem após uma pessoa julgar a si mesmo por um comportamento passado. De acordo com a psicanálise, o sentimento de culpa surge do fracasso em relação à imagem que o superego. O que é o superego? É o que nós imaginamos como ideal na linguagem da psicanálise, como regras de bom comportamento, a boa moral, baseados naquilo que nós aprendemos com nossos pais, na escola, na sociedade de um modo geral e também na própria religião, ou que a própria religião projetou. Desta forma, quando nós não atingimos o que esse superego, o que essa ideia de moralidade que estabeleceu dentro de nós, na visão da psicanálise, nós então enfrentamos o problema do sentimento de culpa, porque ficamos decepcionados conosco mesmo. Eu vejo aqui um problema sério nesse conceito, que se não for trabalhado à luz do que a Bíblia também diz sobre a culpa, pode trazer um prejuízo muito maior na vida do ser humano. Porque essa frustração consigo mesmo, muitas vezes pode impedir a própria pessoa de se perdoar e de se libertar do próprio sentimento de culpa que ela está passando. Então, é muito mais. A ideia de sentimento de culpa e de culpa é muito maior. Tenho estudado sobre isso e no meu conceito é muito maior do que o que a psicologia e do que o que a psicanálise apresenta para nós. Porque na Bíblia o conceito de culpa se liga de maneira indissociável com o pecado. Está extremamente ligado com a questão do pecado. Foi assim com nossos primeiros pais. E quando ouviram a voz de Deus, teve imediatamente a consciência de culpa. Eles sabiam que estavam culpados, por isso tentaram se esconder. Tentaram se esconder de Deus. E tanto que Deus, já sabendo disso,
faz uma pergunta básica, clássica para eles. Mas quem foi que falou para você que você estava nu? Por acaso vocês comeram daquilo que eu disse que não era para comer? Por acaso vocês quebraram, transgrediram, passaram por cima de uma lei que eu estabeleci para vocês? E é assim que o ser humano vem ao longo de toda a história, né? Quebrando leis, passando por cima de princípios, de regras, de mandamentos, querendo estabelecer suas próprias leis em confronto com a lei de Deus, com a palavra de Deus. No caso do pecado, nesse caso especificamente, irmãos, o pecado, né, traz automaticamente a culpa. E com a culpa, né, se você sentindo culpa ou não, você é culpado. O sentimento de culpa aqui é que ele vai funcionar como um sentimento bom ou um sentimento ruim, porque culpado todos nós somos, ou culpados. E toda culpa, e o fato de você receber uma justificação, não quer dizer que você não cometeu o pecado. Quer dizer que o pecado foi anulado em Cristo. Tanto é que quando Deus perdoa o nosso pecado, Ele perdoa a culpa do pecado, não necessariamente as consequências que esse pecado produz. Não necessariamente as consequências que esse pecado produz. Pode ser que por misericórdia, e eu creio nisso, que muitos dos efeitos dos pecados que nós cometemos, Deus eliminou, juntamente com a graça da justificação, de nos libertar da culpa, nos trouxe também redenção das consequências. Mas existem algumas consequências que são inevitáveis. Não dá para voltar atrás. Não dá para ignorar. Por exemplo, uma pessoa que engravidou-se fora do casamento, né, ainda que ela se arrependa, e é bom que se arrependa disso, mas o filho está lá. É uma realidade. Ela certamente, em algum momento, vai se lembrar, olha, foi num momento de fraqueza, num momento de infidelidade para com Deus, se é o caso de pessoas casadas, um momento de infidelidade com Deus e com o companheiro, a companheira, as marcas ficarão lá. É a mesma coisa que acontece com outras situações. Uma pessoa que bebeu a vida inteira, ainda que ela tenha os seus pecados perdoados, quando se converte ao Senhor Jesus, ela não está isenta de ter uma cirrose. Estão me entendendo, irmãos? Estão compreendendo o raciocínio? Ele tem o pecado é efetivamente perdoado em Cristo, mas as consequências pode ser também que a pessoa nunca vai ter. Nunca vai ter nenhum efeito, né? As consequências não serão produzidas na sua vida pela misericórdia de Deus. Então, o que faz com que um simples erro se torne um pecado? Porque na visão social, na visão psicológica ou da psicologia, da psicanálise, é apenas um desvio de conduta social, moral ou religioso. Mas no entender da palavra de Deus, não é um simples erro. É errar, é pecar contra Deus, que é o legislador supremo. Foi esse entendimento que o filho pródigo, irmãos, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 21, foi esse entendimento que o filho pródigo teve. Foi esse entendimento que ele teve. Quando ele vem para o seu pai, arrependido do seu pecado, ele cai em si,
A Bíblia diz, cai em si, ou seja, tem aquela consciência de que pecou, um sentimento de culpa brota no seu coração, e esse sentimento de culpa é para o bem, porque faz ele levantar daquele estágio que ele está e direcionar-se à casa do Pai para buscar o perdão do Pai. E então ele pensou, ele imaginou na sua mente, no seu coração, como é que ele faria. Ele: Pai, pequei contra ti e contra os céus, ou seja, contra Deus. O fato de ter pecado contra o Pai, ele entendeu que era uma ofensa direta à pessoa de Deus, porque Deus havia dado um mandamento, que os filhos deveriam honrar os seus pais, obedecer aos seus pais. Então a mente dele estava funcionando corretamente, dentro da questão do sentimento de culpa. Então, irmãos, compreender essa culpa falsa e essa culpa verdadeira é de suma importância para nós. Pastor, como é que funciona isso? Ora, seria mais ou menos a mesma coisa de a gente falar sobre aquele medo que é normal e aquele medo que é doentio. Quando nós formos falar sobre medo, nós vamos destacar melhor isso. Mas o medo normal, nós sabemos que ele é um mecanismo de defesa. É necessário que tenhamos medo. Mas uma pessoa medrosa demais, aí já dizemos que é um medo doentio. São as fobias, né, que na maioria das vezes, aos nossos olhos, aos olhos de quem está ao redor, são injustificáveis. Mas algum trauma, alguma coisa aconteceu, e muita gente chama até de nojo, né, quando fala sobre barata. Eu tenho medo de barata, mais nojo do que talvez medo em si. E aí aquelas que voam então, né, causam um terror, né, nas pessoas. Aparentemente, para quem não tem medo de barata, é injustificável esse medo. Medo de rato, né? A gente tem medo da própria sombra, né? Então o medo está aí instalado. Quando ele acontece de maneira doentia, ele paralisa, ele aprisiona e em graus elevados leva a pessoa a uma síndrome de pânico. E também é uma crise de agorafobia, ou seja, medo do que vai acontecer no minuto seguinte, medo de conviver, de socializar. Então os medos estão aí estabelecidos. E assim também a culpa falsa. A culpa falsa e a culpa verdadeira pode ser definida ou definidas, né, a partir do que elas produzem em nós. Porque o propósito da culpa verdadeira, ou do sentimento de culpa que vem com essa culpa, é fazer nos voltarmos para Deus, nos aproximarmos de Deus novamente, nos trazer a realidade que quebramos a lei de Deus e nos aproximarmos dele. Enquanto que o sentimento de culpa vai fazer a gente se voltar para a gente mesmo. A gente, ao invés de buscar a libertação desse sentimento, a gente fica remoendo o pecado, remoendo aquelas coisas dentro de nós, a gente fica se culpando de uma coisa que a gente não tem culpa. Ou você já foi perdoado, mas você não consegue se perdoar. Eu estava lendo, eu li um livro do R.C. Sproul, né, sobre culpa, como se livrar da culpa. E ele conta uma história interessante, que ele tinha cometido um pecado, já havia confessado, mas não se sentia perdoado. E ele foi procurar o pastor dele na época, talvez ele fosse adolescente, não sei, ele não relata isso. E o pastor pediu para ele ler 1 João 1,8. 1 João 1,8 fala que todos nós somos pecadores. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Não é isso aí? Confere? Aí, então, o pastor deles,
Perfeito. Você já entendeu a primeira parte. Já entendeu que você é pecador. Agora, vamos ler 1 João 1:9. Ele foi chamado à leitura. E ele leu, mas eu já li isso, pastor. Vou ler de novo. Aí ele leu. E aí? Não, continuo me sentindo pecador. Continuo me sentindo culpado. Então lê para mim agora. Ele conta que o pastor fez ele ler umas seis vezes o mesmo versículo. Para ele poder entender que ele estava cometendo um outro pecado em cima daquele pecado que ele estava confessando. Era o pecado da arrogância. Deus disse que aquele que confessar, né, o pecado seria perdoado, mas ele não aceitava a palavra de Deus. Por quê? É aqui que o sentimento de culpa pode trabalhar contra nós. É aqui que ele pode ser prejudicial. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se baseia apenas no sentimento, apenas na emoção. E você precisa basear na palavra de Deus. É no que Deus disse. Se Deus disse que se você confessar o seu pecado a Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, te purificar toda injustiça. Se você fez isso e o coração foi arrependido de verdade, então não há culpa mais, você foi perdoado do seu pecado. Porque nós temos o problema do pecado no passado, né, que é a culpa pelo pecado. Mas temos o problema do pecado no presente, que são os atos que a gente comete nesse processo de santificação. E que a gente precisa, toda vez que o Espírito Santo nos convencer de pecado, arrepender, colocar diante de Deus isso e nos sentir, de fato, arrependidos sinceramente e perdoados também. Independentemente de você está sentindo ou não, mas é porque a Bíblia diz. E se eu vou contra o que a Bíblia diz, eu cometo um pecado de arrogância. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor disse aqui que se eu confessasse o meu pecado, o Senhor era fiel, então eu estou duvidando da tua fidelidade. O Senhor está dizendo que me perdoaria do pecado e de toda injustiça, e eu não acredito nisso. Então toda vez que eu vou contra, ou quando eu não consigo me perdoar, mesmo tendo recebido o perdão de Deus, eu continuo pecando não por causa daquele pecado que eu cometi anteriormente, mas pelo pecado de não aceitar a palavra de Deus. A gente chama isso de pecado de arrogância. É porque eu queria ser bom demais para não ter que pedir perdão. Eu queria ser bom demais para não ter que falar para Deus que eu falhei. Nessa tentativa de ser tão bom, eu não acredito que Deus de fato cumpre o que está escrito na sua palavra com relação ao perdão dos meus pecados. É lógico que todas as vezes que a Bíblia trata da questão do pecado, de confissão de pecado, está intrinsecamente embutido a questão do arrependimento. Porque não há confissão verdadeira sem arrependimento de pecado. Todos os textos da Bíblia que nós temos sobre essa questão do arrependimento ou da confissão está ligado à questão do arrependimento. Então, a gente precisa entender isso, né? Com muita clareza para nós isso aí. A culpa verdadeira, irmãos, ela está vinculada de modo direto à quebra de alguma lei, de algum mandamento, alguma regra. Essa culpa independe da pessoa reconhecer que é culpada ou não, reconhecer o mal que praticou ou não. Por quê? Porque os princípios legais que são impressos em nossa consciência, que são estabelecidos pela sociedade,
e principalmente pela palavra de Deus, determina o conteúdo e os limites da culpa, tanto individual quanto coletiva. Vamos lá para o Salmo 32, os irmãos terem uma ideia uma ideia mais clara sobre essa questão da culpa. Salmo 32. Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo ou engano. Aí, olha o que o salmista relata. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, e tu me preservas da tribulação. Me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. O salmista começa falando sobre a necessidade de confessar o pecado e a iniquidade. Ele fala sobre os efeitos que o pecado produziu na vida dele. Quando ele fala que a mão pesava, ele está falando sobre a culpa, sentimento de culpa que estava dominando seu coração. Mas ele diz que quando foi perdoado, ele se sentiu cercado por cantos de livramento, sentiu o cuidado de Deus. E ele termina dizendo que o ímpio vai permanecer no seu sofrimento, mas o que confia no Senhor vai experimentar a misericórdia dele. Impressionante essa relação que Davi faz entre pecado e culpa e confissão de pecados aqui. Então, irmãos, não adianta a pessoa alegar que não conhece a lei, que não conhece a palavra de Deus. Mas isso aí está escrito na Bíblia, mas eu não sou cristão. Ele vai ser julgado pelas suas ações, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Romanos, capítulo 1, de 18 a 32, o apóstolo Paulo faz lá uma descrição enorme. Depois, se você tiver um tempo, lê em casa isso. Romanos, capítulo 1, de 18 a 32. Paulo fala sobre como que o homem chegou nos extremos do pecado, do afastamento de Deus, e como o homem foi dado ao homem toda a revelação de Deus, até a revelação natural, para que ninguém fosse considerado indesculpável, inexcusável diante de Deus.
Então, não há nada que alguém possa alegar dizendo que não sabia. Né? A Bíblia diz que a consciência, Deus nos deu uma consciência natural, né? Descrito aí de Romanos 1, 18 a 32, bem como também uma consciência individual. Lá em Romanos 2, 14 a 16, Paulo fala especificamente sobre uma consciência individual. E ali ele fala tanto para judeus quanto para gentios. Primeiro fala aos gentios, ou seja, fala aos que não são crentes, e depois fala para os que são crentes. Capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, Paulo trata dessa situação, para dizer que não tem conversa para ninguém. Ninguém possa dizer, não, eu sou crente agora, eu estou livre, então posso fazer o que eu quiser, porque agora eu sou livre. Não, está entendendo errado a Bíblia. Ah, já sou eleito, já sou escolhido, então posso fazer o que quiser. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Nós somos escolhidos não é para viver em pecado, somos escolhidos para viver em santidade. Para viver conforme a vontade de Deus. Para sermos conforme a imagem de Jesus. É para isso que Deus nos escolheu. É para isso que Deus nos tornou um povo dele, um povo de particular propriedade de Deus. É para isso que ele nos criou. Então, toda interpretação equivocada dessa questão da culpa aí vai trazer consequências graves para o ser humano. Então, entre as palavras que definem o pecado, transgressão é uma delas. Transgressão é uma delas. Que transgredir é passar por cima da lei. É achar que você está acima da lei, tendo consciência disso ou não. Já a culpa falsa, também chamada de culpa neurótica, ela vai carecer de uma ligação entre sentimento de culpa e as razões objetivas para justificar essa culpa que eu estou sentindo. E aí vai nascer um conflito entre o que eu sou de verdade, né, a parte consciente do meu ser, e com aquilo que eu desejo ser. Que na linguagem da psicanálise ele vai chamar de superego, né? Mas mais do que eu desejo ser, é o que Deus diz que eu tenho que ser, é o que a palavra de Deus estabelece para mim. É isso precisa ficar claro para mim e para você também. Porque a culpa pode ser falsa porque pode ser movida por um sentimento produzido como eu disse no começo aqui, por não termos atingido determinados padrões de uma sociedade, de um pai carrasco, de uma mãe que abandonou o filho, até estabelecidos por uma religião, como já comentamos aqui, sem embasamento bíblico, e por circunstâncias vividas. Né? Um exemplo típico disso, uma criança, por exemplo, que foi castigada. O pai pegou uma criança lá manipulando os seus órgãos genitais na infância, na bebê ainda. E o pai então pegou e castigou essa criança. Bateu, sei lá, fez qualquer atrocidade com essa criança. A criança registrou isso no seu inconsciente e vai carregar a vida inteira. Até que alguém pregue para ela o evangelho, até que ela consiga se libertar disso aí, ela vai sofrer uma vida inteira com esse tipo de sentimento. Toda vez que tocar, ou que alguém tocar na sua parte genital, isso será motivo de culpa para essa criança. Né? E tudo que se refere à sexualidade vai ter uma conotação de pecados.
Muitas mulheres não conseguem se dar bem no casamento, por exemplo, porque as mães incutiram nelas que casamento é sujo, que sexo é sujo, e aí a pessoa vai carregar isso, vai ter um casamento, vai ter uma relação sexual com seu marido por obrigação, não vai ter nenhum tipo de prazer, porque ela foi incutido na cabeça dela pelos seus pais que aquilo era algo terrível, nojento, pecaminoso até. E às vezes até pela religião. Eu vi falar de uma religião em que foi ensinado aos seus fiéis que Deus não estaria presente no ato sexual. Olha que absurdo, irmãos. Deus criou, a sexualidade é boa, foi Deus que criou. Homem e mulher, Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus criou uma mulher, uma companheira para ele. Sexualidade sadia. O que acontece aí das atrocidades, das aberrações sexuais aí, é fruto do pecado. É que o homem inventou outras maneiras de sexualidade para poder afrontar a sexualidade sadia criada por Deus. Mas essa religião, ou essas igrejas dizem que a hora que o casal está no ato sexual, o Espírito Santo sai pela greta da janela. Que heresia! Que ensinamento perverso! E quantas pessoas estão movidas por sentimento de culpa? Quantas mulheres se sentem movidas por sentimento de culpa pelo ato sexual no casamento? Nós estamos falando de ato sexual sadio, que também todas as aberrações também que os homens, queiram cometer contra suas esposas também são contrários à palavra de Deus. Isso vai fazer com que ela se sinta mais culpada ainda de determinadas práticas ilícitas que não condizentes com a palavra de Deus. Um outro exemplo é se a família criar normas e regras, próprias de comportamento fora do contexto, como meio de forçar os filhos a obedecer, ou como meio de forçar igrejas que criam regras, como meio de forçar os fiéis a obedecerem, vai fazer com que as pessoas carreguem isso para sempre. E eu quero terminar minha palavra nessa hora. O assunto vou ter que partir aqui no meio, O tempo não dá para tudo isso. Ainda falta falar sobre as características desse sentimento de culpa, E como lidar com isso no dia a dia. Mas eu quero dizer, irmãos, que a culpa existe, ela é real, ela pode ser falsa quando ela for movida por outras atitudes, por situações que a Bíblia não diz que seja pecado, mas que foi convencionado pela sociedade, ou pela religião, ou pelas pessoas de um modo geral, da sociedade, como padrão, que não é um padrão necessariamente bíblico. E também pode ser que as pessoas tenham sofrido abusos na infância e tenham um comportamento sexual, por exemplo, hoje pervertido. A gente não sabe o que foi acontecido lá atrás, na sua infância, precisa ser tratado com essas questões. Alguns estudiosos da área dizem, não, tem que tratar só o sentimento, não precisa tratar a causa não, deixa a causa lá no passado. Não, mas você tem que ir nas origens, saber o que aconteceu. É lógico que se uma pessoa tiver um encontro com a graça de Deus, efetivamente, muita coisa vai começar a mudar dentro da vida dessa pessoa. Só o simples fato de consciência de pecado verdadeiro que vai dominar o seu coração já vai trazer muita libertação para que essa pessoa confesse os seus pecados, aquilo que for pecado de verdade, confesse ao Senhor e se arrependa dos seus pecados. Mas a minha palavra final hoje aqui nessa manhã é que a Bíblia ensina que Deus é o legislador supremo e Ele responsabilizou cada pessoa viva, cada pessoa que vive nesse planeta. Deus responsabilizou essa pessoa perante as suas leis e decretos. Dizer que Deus é só amor,
e não enfatizar a sua justiça, não é verdade, é meia verdade. E alguns costumam dizer que meia verdade pode ser uma mentira. Se você oculta uma parte da verdade, você pode estar mentindo, enganando as pessoas. Porque Deus é 100% amor e 100% justiça. E o cristianismo é o que é, porque o cristianismo é o amor. Porque o amor é a principal lei de Deus. Então, a pessoa que usar o amor como argumento já vai estar equivocado, porque o amor é a principal lei de Deus. Quiser usar o argumento para poder quebrar as leis, o argumento do amor, o argumento de que não haverá punição para a culpa, né? Tanto houve punição que o Filho de Deus teve que ser sacrificado na cruz, pagar o preço pelo nosso pecado. Então, Deus nos ordena a amá-lo de todo o coração, alma, força, entendimento, e amar ao próximo, que é o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Mateus 22, 37 a 38 e 38. Cristianismo é verdade, não é apenas leis e mandamentos, mas leis e mandamentos decretados por Deus são uma realidade incontestável, desde a eternidade, desde os dias da criação da terra e dos seres humanos. Os mandamentos de Deus, os decretos de Deus são uma realidade incontestável. E toda quebra desses mandamentos certamente vai gerar culpa no ser humano. Então, definimos então culpa como aquilo que uma pessoa incorre quando transgride uma lei. E nós incorremos em culpa muito maior quando transgredimos principalmente a lei de Deus. Isso é verdadeiro porque a lei de Deus, a Bíblia diz no Salmo 19, que a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Nunca ela é arbitrária. É o caráter perfeito de Deus, é o caráter santo, o caráter justo do próprio Deus, impresso em suas leis. Então, essa relação entre culpa e sentimento de culpa, culpa falsa, culpa verdadeira, precisa ser compreendida à luz do que as Escrituras nos ensinam. Nós vamos parar por aqui e na semana que vem a gente volta com a continuação, a parte 2 desse estudo, falando sobre características dessa culpa, ou desse sentimento de culpa, e como devemos tratar desse sentimento em nosso coração. Amém? Vamos orar.